Tudo bem, gente? Eu queria dar as boas-vindas para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. E primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rosimeire Grigoleto, eu sou educadora, estou orientadora educacional da ETEC Machado de Assis e eu sou também terapeuta integrativa e astróloga. E aí, Gabriel? Tudo bom? Tudo Eu sou o Gabriel, sou psicólogo e estou aqui com a Rose para a gente trazer um pouquinho, né? A gente estava pensando em como contribuir com vocês que estão aí nos assistindo nesse momento de quarentena, nesse momento tão difícil de isolamento. Como é que a gente pode trabalhar aí para desenvolver algumas habilidades emocionais? Como é que a gente pode trazer algumas dicas? Enfim, e aí a gente decidiu criar esses pequenos vídeos para conseguir aí auxiliar você nesse momento tão complicado. E é legal falar, né, Gabriel, que quando a gente estava assim pensando nesses vídeos, né, nós imaginamos num primeiro momento, é claro, os nossos alunos, né, que a gente já faz alguns trabalhos juntos, os Uhum. alunos, os professores e os funcionários da escola. Mas depois a gente começou a perceber que esse vídeo ele pode contribuir de alguma forma para qualquer pessoa. Então, Exatamente. e esse nosso primeiro tema, né? E agora a casa ficou pequena, é essa sensação mesmo, né? De que a casa espremeu e que pela janela e porta tá saindo as pessoas, os móveis, enfim, né? Como se cada vez mais o espaço ficasse pequeno, né? Esse Uhum. ambiente ficasse cada vez menor. É uma reflexão sobre isso que a gente quer fazer. Como é que a gente consegue se manter equilibrado neste local que mudou, de repente mudou. Aí, conversando com o Gabriel, eu dizia para ele assim que os papéis, a gente vive muitos papéis, e também esses papéis, via de regra, eles estão espalhados em locais diferentes. Então, eu trabalho num espaço, eu sou esposa, mãe em outro espaço, Uhum. eu sou aluno em outro espaço. Quer dizer, os espaços eram diferentes, as pessoas eram diferentes, e agora, de repente, esse espaço, esses papéis começaram a coexistir no mesmo espaço físico. Quer dizer, nós sabemos que não todo mundo, mas que tem pessoas que os pais estão trabalhando aí, né, fazendo Uhum. office, os filhos todos também fazendo homeschool, né? É isso mesmo, homeschool? É, Enfim, e tudo acontecendo nesse mesmo espaço físico e esses papéis. Isso, de alguma forma, pode causar algum tipo de desconforto, se é assim que eu posso falar, um desconforto emocional, Gabriel? Não sei se eu posso usar esse termo. eu acho que é um termo bem coerente, sabe, Rose? Porque, bom, é fato de que essa situação está influenciando todo mundo, está deixando todo mundo de cabelo em pé, ou com pelo menos um desconforto, um incômodozinho. Enfim, algumas pessoas estão lidando de uma forma bem tranquila, eu diria assim, mas ainda assim é uma situação que vai afetar todos os pontos aí da nossa vida. O que E um pode dos, acontecer? exatamente. E um dos sentimentos, uma das coisas que podem acontecer à primeira vista, é a famosa frustração. A frustração vai acompanhar a gente pro resto da vida, né? A gente tem que saber lidar com ela. Mas, normalmente, nesse período, é normal que a gente encontre aí, por exemplo, eu fiz planos para 2020, meu 2020 ia ser sensacional, passei de branco todo esse período, né, final de ano e tudo mais. Eu falo assim, gente, quem pulou aí de roupa branca no final de ano, tem uma galera que não foi de branco, porque o que está acontecendo esse ano, né? Então, a ideia é que, bom, a gente consiga entender que os planos que a gente fez para 2020 pode ter aí que ser readaptado. O que eu planejei para minha festa de formatura, para minha festa de aniversário, enfim, todas essas questões estão aí sendo, né, atrapalhadas de certo modo ou tendo que ser reorganizadas, e isso pode gerar um sentimento aí de eu ficar meio frustrado. Nossa, mas eu queria tanto isso. Como é que eu, enfim, né, como é que eu lido com isso?
E não só a frustração, mas a gente vai ter esse sentimento realmente, essa sensação de que estão invadindo o nosso espaço, né? Esse sentimento aí que, principalmente, como a gente está tendo vários papéis colidindo e coexistindo no mesmo espaço físico, né? É normal que a gente tenha que se readaptar, se reorganizar frente a isso. E que se a gente não consegue, normalmente a gente vai se deparar com algumas outras questões. Por exemplo, a dificuldade de ter foco, né? Esses pensamentos um pouco mais conturbados, um desânimo, agressividade ou irritabilidade, muitas vezes. E, né, a gente não pode deixar, infelizmente, de fazer uma menção honrosa aqui, mas isso tudo atrelado aí, né, em conjunto com a famosa ansiedade. Né? Então, tudo isso pode sim impactar e impacta significativamente as pessoas aí da família. Mas sabe, Gabriel, interessante isso que você está falando, né? Porque realmente não é uma coisa confortável, né? Está Uhum, trazendo desconforto. Mas o que eu observo, tanto nos trabalhos na escola, quanto nos meus trabalhos, no meu convívio social, uhum. à distância, né? Social à distância, eu tenho percebido que algumas pessoas lidam melhor que outras. Você até comentou Uhum. no início dessa sua fala. E o que eu percebo é que algumas pessoas estão usando tudo isso como uma grande oportunidade, estão fazendo coisas que não tinham muito tempo de fazer antes, e outras estão ficando totalmente desequilibradas, chateadas, frustradas, enfim. As coisas assim, as pessoas parecem que elas reagem de uma forma diferente. Como é que verdadeiramente isso funciona? É real isso, né? Como é que isso funciona? Uhum. Não, é extremamente real, Rose. E quando você está falando isso, eu lembro de um teórico chamado Vallon, que ele trouxe aí para falar sobre desenvolvimento, aprendizagem, a questão do afeto, né? Não o afeto, aquele sentimento, não, eu tenho afeto por você, mas Hum. como é que as coisas, né, as situações aí da vida, do externo, vão me afetar, né? E como é que eu lido nessa troca com isso? Então vão ter pessoas realmente, como você falou, que estão lidando de uma forma muito positiva, e isso, nessa situação de isolamento, está afetando de uma forma tranquila, né? Não está tendo tanto desconforto, tantas demandas. Em outro ponto, né, existem aí as pessoas que estão sendo afetadas, sim, que estão sentindo esse desconforto. É importante a gente ter em mente, né, e que a gente fique atento também às nossas sabotagens, porque às vezes eu descarto que aquilo está acontecendo, eu não quero olhar para a situação, ou eu me coloco muito num discurso aí que fala, não tem nada que eu possa fazer. E aí, quando a gente vai colocando dessa forma, eu não me permito aí, então, buscar uma relação, né, uma outra forma, um outro tipo de relação com essa situação toda que está acontecendo. Então, acredito que a forma mais interessante para a gente pensar é, de fato, desenvolver, né, enfim, a gente acabar conseguindo construir aí estratégias de enfrentamento para isso tudo. Afinal de contas, é uma situação muito atípica, a gente não esperava tudo isso, né? Então, que cada um aí consiga desenvolver alguma forma aí de ficar bem, de encarar tudo isso de uma nova forma, né? De um outro olhar. Então, assim, é fato que instintivamente as pessoas vão reagir de forma diferente, mas eu posso então ter Uhum, dicas, de repente, para a pessoa ter um enfrentamento mais saudável dentro daquilo que quem é ela, como ela vê as coisas. sim, sim. Manter a calma, né? Poderia ser assim uma primeira ação, mas manter a calma diante desse caos todo, né? Parece Uhum, atraente, né? Ou não, né? Porque o fato é que se eu estou diante de algo que eu não posso fazer absolutamente nada, ficar nervoso, frustrado, desequilibrado, não vai também me ajudar, né? Só vai piorar a situação. sim, né? Talvez realmente, apesar de parecer estranho falar de calma num momento como esse, mas ela é importante. E aí, pensando até em práticas minhas pessoais, né, como a yoga, como a meditação, eu percebo que
respirar talvez seja fundamental para manter a calma, principalmente em situações como essa, que aparentemente ela propõe uma ação que não é de calma, mas ao mesmo tempo ela é tão improvável que a minha ação tenha algum resultado positivo, que respirar, ficar quietinha, talvez seja a melhor coisa. Será que isso está coerente? Você acha que está Sim, legal? sim. Eu acho que a gente pode pensar até, Rose, que calma é uma questão, né? Parece muito simples, mas é muito Não, complicado em algumas situações. E eu gosto de pensar nisso como se fosse uma escadinha. Vamos pensar numa escadinha, né? Então, aí o primeiro passo aí que você dá à frente a essa escadinha é realmente esse de parar tudo que eu estou fazendo. Então, no momento de estresse, aquele caos todo acontecendo, eu paro. Eu vou parar, né? E aí vou pro segundo degrau, que é respirar. Por que dessa respiração? Porque ela vai, além de oxigenar o seu cérebro, e isso vai permitir com que você acabe se acalmando. Sabe aquele exemplo da chave? Quando você está com muita pressa e você fala assim, cadê a chave de casa, a chave do carro, enfim. E aí, sei lá, tá pendurada e você, meu Deus, não tô achando, e você fica naquilo e não encontra, não enxerga. Então, é é. isso que a agitação faz com a gente, né? Com esse estresse todo. Como é que a gente encontra a chave? Ou quando a gente não pede para outra pessoa que encontrar, que ficou em casa e levar. Mas quando a gente mantém a calma, quando a gente respira, quando a gente tenta, opa, peraí, né? Deixa eu me organizar. Esse estresse, ele vem e ele causa aquele branco, né, na cabeça, esse esquecimento, essa falta de foco, enfim. Então a gente pode parar e pensar que nessa escadinha, os dois primeiros passos que eu tenho que dar é exatamente esse respirar, né, parar tudo que eu estou fazendo e respirar. Eu paro, respiro, e isso já vai me ajudar a manter a calma e ter um pouquinho mais de foco. Você sabe que em outros momentos, em outros trabalhos que a gente já fez juntos aí, você sempre fala uma coisa que não sei se esse é o próximo passo, mas Uhum. talvez, né, seria bacana, porque eu me acalmei, né? Eu parei, eu respirei, eu vou me acalmar mais, né? Aham. E eu consigo compreender, identificar melhor meus sentimentos e, quem sabe, até nomeá-los. Isso pode me ajudar a lidar melhor com eles. Porque às Perfeito, vezes Rose. a gente confunde um pouco, né? Do que a Sim. gente está sentindo. Às vezes É. você está que é raiva e é medo, sei lá. Uhum. Existem aí algumas coisas que confundem a gente, né? Sim. É, vamos continuar nesse exemplo da escada mesmo. Então, vamos pensar. Eu parei, eu consegui respirar. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai tentar observar o que está acontecendo, né? Uhum. Observar não só o que está acontecendo no externo, mas também o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, o que eu estou sentindo, tentando aí encontrar, tentando entender o que tudo isso tá gerando, tá fazendo comigo. Por quê? Porque quando eu estou mais calmo, como eu falei lá do exemplo da chave, eu consigo aí perceber algumas coisas, alguns elementos que estão, né, algumas situações aí ao redor. Você consegue enxergar a chave que estava bem na sua frente, né? Exatamente, né? E logo em seguida, logo depois que eu observo tudo isso, então, ó, eu parei, respirei, observei, a gente vai para a última etapa, digamos assim, né? E que é uma das mais difíceis, muitas vezes, que é a nomeação. Por que é difícil nomear? Porque às vezes a gente fica lutando com esse inimigo invisível, né? Eu tô com raiva, mas não sei se é raiva. Às vezes eu tô meio frustrado e isso gera raiva, mas, enfim, não é o sentimento de raiva, é a frustração. E aí, quanto mais a gente consegue organizar, perceber e dar um nome para isso, mais fácil vai ser da gente entender, então, o que está rolando. Onde é que tá doendo, entendeu? E Uhum. quando eu consigo saber com que eu estou lidando, é mais fácil de eu agir a respeito, né? Não fica aí essa ideia, né, invisível na nossa cabeça, o que está acontecendo. Eu sabendo o que está, é mais fácil de eu criar estratégias de eu conseguir enfrentar aquilo. E você falou um pouquinho, né, que na verdade essa percepção, essa compreensão é do interno e do externo, né? Porque eu Uhum, começo, talvez, a partir desse momento, enxergar possibilidades, né? Quer sim. dizer, está desconfortável aqui. Eu já sei o que está pegando, entendeu? Uhum,
faço para mudar? Porque eu acho que é esse o grande segredo, né? E não basta só que eu perceba o que está me incomodando, eu preciso fazer um movimento para que isso aconteça algo diferente, né? E Sim. realmente mude as coisas. E talvez aí eu possa começar a agir, né? Por exemplo, pensando lá na casa que ficou pequena, né? No equipamento que muitas vezes eu estou tendo que compartilhar, no tempo que eu não estou administrando de uma forma muito correta, eu posso, Uhum. por exemplo, a conversar com as pessoas ou mesmo sozinho eu começar a pensar, olha, essa vai ser a hora de estudar, essa vai ser a hora do lazer, eu vou usar o computador que eu estou compartilhando com meu irmão, com meu pai, de tal a tal hora, enfim, Uhum. né? Seja lá o que for. Será que aí eu já começo a partir para ação? Eu já consigo começar a agir, né? Depois de Uhum. esses degraus aí da escadinha? Sim, sim. A gente vai ter, o Rose, que ter esse jogo de cintura mesmo, a partir do momento que eu consigo identificar tudo isso que está acontecendo, né? Enfim, eu vou, então, construir aí minhas estratégias, né? Que vai ser exatamente essa, conseguir, às vezes, negociar o uso do equipamento eletrônico, enfim. Até, por exemplo, algumas outras que eu acho bem importantes, que é a questão de a forma com que eu vou consumir notícias, por exemplo. Porque o que a gente está buscando nesse momento? O que o nosso cérebro está buscando? Nosso cérebro ele se organiza por padrões. Então ele quer tudo que for mais padronizado ali, ele está adorando. Essa pandemia toda fez com que a gente quebrasse todos os nossos padrões, todas as nossas rotinas. A gente teve, então, que se reorganizar frente a tudo isso. E aí o nosso cérebro fica buscando significado, ele vai buscando sentido para tudo isso que está acontecendo, para tudo isso que a gente está vivendo. O que vai acontecer? Se eu fico consumindo muita notícia, além de eu ficar informado que é positivo, mas isso pode levar a uma outra situação, que é eu consumir notícia desenfreado e ter uma sensação de que não vai ter fim isso. Né? E a gente sabe que vai ter fim, a gente vai passar por tudo isso. Né? Mas eu devo, então, consumir notícias pontuais. Né? Não preciso virar o âncora do jornal que eu assisto, por exemplo. Não vou ser um apresentador. Né? Então, a gente ter calma, a gente saber dosar até mesmo a forma com que a gente está consumindo essa notícia é muito importante, né? Consumindo a informação. Uma outra dica, né, que eu acho super importante é a questão da qualidade de sono, né? Uma coisa que eu vi muito acontecer bom, agora parece todo dia parece domingo, e eu vou dormir tarde, acordar cedo, ou dormir cedo, acordar tarde, ou às vezes, enfim, trocar o dia pela noite. E isso tudo, novamente, vai bagunçar aí nosso organismo e gera aí alguns probleminhas futuros, né? Além dessa questão do sono, a gente tem também atrelado à alimentação. Muita gente parou de se alimentar de uma forma mais correta, parou de ter uns horários fixos para se alimentar e assim por diante. Não são todos, mas eu digo que assim, você ficar atento na qualidade de sono, na forma com que você consome notícia, o que e quando eu estou comendo, né, estou me alimentando. Uma outra dica, né, se permitir sentir, né? Olha só que coisa bonita. Por mais incrível que pareça, a gente não está se permitindo em alguns momentos sentir tudo isso. O que isso está trazendo de bom? Quais são os impactos disso? Como é que você está de fato se sentindo, né? Porque não, eu tenho que aqui bancar que eu sou o durão, né? Ou que eu estou aguentando isso tranquilo e na verdade não tá com preocupação, tá angustiado, enfim. A gente também pode sentir, né? Entra naquela dica toda de observar, de nomear, né? Então tudo isso faz muito bem e vai te possibilitar criar novos hábitos, né? E junto de novos hábitos, uma nova rotina, né? Como eu falei, nosso cérebro precisa de padrões, ele gosta de padrões, né? E quando a gente não tem uma rotina, ele fica, né, digamos assim, doido. Ele quer encontrar, ele quer buscar aí sentido, significado, ele quer organizar uma rotina, ele quer organizar um padrão. E isso vai fazer com que você gaste muito mais energia, né? E vai ficar mais cansado mentalmente, fisicamente, enfim, né? Além daquela sensação de
só ver o tempo passar, né? Então, quando a gente cria uma rotina, a gente consegue aí superar algumas barreiras, trazer uma melhor qualidade de vida para a gente. E uma coisa que eu ouço bastante, mas podem ficar tranquilos, tá, tudo bem, mas como é que eu crio uma rotina? Por Isso é conta disso. Oi? importante, né? E de repente a pessoa fala, isso não é importante, né? Exato, exato. Né? Tem toda essa questão bom, será que realmente importa, né? Eu tô bem aqui, eu tô bem nessa zona de conforto. Mas respondendo a famigerada pergunta, tá, como é que eu crio, né? Como é que eu consigo construir uma rotina? Eu e a Rose, a gente já vai deixar o convite para vocês, tá? Que é sobre o nosso próximo vídeo, que vai falar exatamente dessa questão da rotina, né? Como é que a gente vai organizar, né, a nossa vida, né, a nossa relação com o mundo, né, frente a essa situação toda, de uma forma que a gente encontre aí um sentimento de bem-estar, de leveza, de prazer, enfim. Fica aí o convite, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não é mesmo, Rose? Foi aí um... Então, e aí é legal falar que no nosso próximo vídeo, vocês não fiquem preocupados que não vai ser um vídeo, vai ser um vídeo para levar vocês a refletir. Uma Exato, exato. perspectiva sobre disciplina e rotina. Não aquilo que a gente tem de negativo, né? A Uhum, gente falou um pouquinho, conversou bastante, e nós vamos trazer uma proposta talvez um pouco diferente. Até o nome do nosso próximo vídeo, né? Já aham, vou eles, né? Que é o ser sustentável, né? Quer sim. dizer, como é que eu me torno uma pessoa mais sustentável? Então, nós vamos buscar uma reflexão bem bacana para que isso aconteça de um jeito leve, que traga saúde, que me permita, inclusive, ser mais feliz, porque eu vou estar mais plena, né? Aham. Estando plena, eu vou estar mais feliz. E, gente, eu gostei muito de estar aqui. Desculpa, a gente, né, meio amador nessa história, né? Aham. Mas eu espero que a gente tenha contribuído bastante, ou pelo menos um pouquinho. Um pouquinho eu já vou estar feliz, né? Aquele pouquinho. Nossa, olha, fiquei É, pensativo, tentei é, aplicar um pouquinho, é. né? Eu achei engraçada aquela história, eu achei que fez sentido aquela frase. Se a gente contribuir um pouquinho, nós já vamos estar satisfeitos, né, Gabriel? E Exatamente. Ana fazer isso, e eu gostaria de agradecer a todos vocês e ao Gabriel, que é uma pessoa querida, que a gente tem feito bastante coisa bacana junto e que me dá muito prazer. Eu já fico sem graça aqui na frente de todo mundo, né? Mas eu também agradeço você que está assistindo a gente. Espero rever todos vocês no nosso próximo vídeo. Agradeço também a Rose, queridíssima pessoa, né, que eu admiro muito e a gente tem construído grandes projetos. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que precisa ou que gostariam de se informar mais sobre algumas dicas ou se, enfim, né, de toda essa situação. E deixe seu comentário aí se você acabou tentando exercer alguma dessas dicas, se contribuiu, como é que foi, né, como é que está sendo esse processo para vocês, que a gente bate um papo no próximo vídeo, tá bom? É Então, isso. tchau, tchau. Até mais. É.